Máquinas na Pan desta semana, estivemos no WEC, o Campeonato Mundial de Endurance, que aconteceu em Interlagos no último domingo, com diversas atrações. Conversamos com os pilotos da Peugeot de Hypercar para falar dos desafios dessa prova super competitiva. Das pistas, viajamos para Itatiba com Léo Maringulo, num test drive exclusivo do Ford Territory. O engraçado João Anacleto mostra em detalhes pra gente o Volkswagen Terra, o novo lançamento da marca. E voltamos novamente às pistas para um raio-x completo do Fiat Fastback Abarth com Marcos Camargo. Então já sabe, né? Se ajeite bem aí no cockpit, ao lado do nosso piloto Alex Rufo, aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan desta semana está só começando. Máquinas na Pan. Com a missão de aquecer a sua tarde de sábado, o Máquinas na Pan dessa semana é bem eclético e de olho nos principais lançamentos da Volkswagen, Ford e Fiat, bem no comecinho dessa segunda metade do ano. Para darmos a largada no programa dessa semana, o nosso aspirante a test driver e prata da casa, Léo Maringulo, testou o novo Ford Territory diretamente do interior de São Paulo. Diga lá, Léo. É isso aí, novamente no interior de São Paulo, só que dessa vez em Itatiba, eu vim até aqui conhecer o novo Ford Territory. Vem comigo! É isso aí então, esse daqui é o SUV da Ford, o Ford Territory, que chegou no Brasil em 2020. Ele já passou por 2 visuais, nós estamos indo agora para o terceiro, e a frente foi quem mais sofreu essa mudança. A gente consegue já ver aqui de cara a grade, né, que ela tá bem diferente do que era anterior, tá bem mais próximo dos produtos da Ford, né, da atualidade, e a gente vê que o logo também já está em 2D, e o farol aqui, ele é totalmente em LED. E a gente vê até que ele faz um contorno de uma letra F dos dois lados. Aqui na verdade é um F ao contrário, né, um espelho do F, e o outro lado também tem essa mesma sensação. Aqui na lateral a gente consegue ver essas novas rodas aro 19 e elas combinam aqui com a maçaneta que é cromada. Então ela faz aí uma mescla entre preto e cromado, seguindo aqui da maçaneta que é cromada. O carro tem 4,68 m, né, no tamanho total, e tem 2,72 m de entre-eixos. E vindo aqui na traseira a gente vê que ela tá bem mais clean, né, são algumas diferenças aí, a gente vê que já adotou aqui o novo logo 2D da marca, né, que é a nova assinatura deles, tá bem mais clean aqui a parte inferior, e a gente tem um digno porta-malas aqui de 488 litros de capacidade. Cabe bastante bagagem aí e quando a gente precisar fazer alguma viagem longa, não vai faltar espaço. Mas vamos dar uma olhadinha lá dentro que eu vou mostrar o espaço e tecnologia que a gente tem na parte interna. Aqui na parte interna eu comecei pelo banco traseiro. Por quê? Porque eu nunca andei num carro no banco traseiro com tanto conforto quando eu ando nesse daqui. Então a gente coloca aí muito conforto para a suspensão, ponto muito positivo. E além disso tudo, quem vai aqui atrás vai com 2 entradas USB tipo C e uma bela de uma vista panorâmica aqui com esse teto que vai de ponta a ponta no carro. E aqui no cockpit então, a gente vê logo de cara as 2 telonas, na verdade uma peça única que atinge aí praticamente 25 polegadas e ela abriga o cluster e a multimídia que tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui a gente tem também algumas outras comodidades como pacoteadas e 6 airbags, isso aí na segurança do dia a dia é muito importante para o carro. Um detalhe também que eu não falei aqui da multimídia é que ele tem um som 3D e a cabine tem um isolamento acústico muito bom. E no acabamento interno do carro a gente tem tudo muito sensível ao toque, painel, porta, console e os bancos também em couro. E os bancos têm aí uma questão que ele tem 2 cores, ele tem um cinza e um marrom meio alaranjado, depende muito do ângulo que a gente olha, e ele tem um conforto muito bom que é resfriamento e aquecimento, isso nos bancos da frente. E aqui debaixo do capô a gente tem então o 1.5 EcoBoost, né, de 169 cavalos, 25,5 kg
de torque atrelado a um câmbio de 7 velocidades de dupla embreagem banhada a óleo. Isso tudo aí dando potência e tracionando as rodas dianteiras. O carro pesa aí 1.630 quilos e o consumo dele fica da seguinte forma: 8,8 km com 1 litro de gasolina na cidade e 11,2 na estrada. Aí vai depender do nosso pé também e do modo de condução. Aproveitando a introdução no modo de condução, nós temos 4: o Eco, o normal, o esportivo e o trilha. E aí também a gente acaba usando conforme a necessidade, o normal no dia a dia, o Eco deixa o carro um pouco mais manso e também preserva a economia de combustível, o esportivo entrega potência total e o trilha aí a gente usa, né, fora do asfalto, fora da cidade também. A suspensão ela é toda independente, então isso faz com que a gente tenha ótima estabilidade aqui nas curvas, né? A gente está num trechinho de rodovia e também mantém um carro muito confortável, principalmente para quem vai ali na segunda fileira. Eis aqui então, esse foi o novo Ford Territory e ele me pega com uma peculiaridade que é o conforto que essa suspensão, esse conjunto entrega, não só no banco da frente, mas principalmente no de trás. Preço, R$215 mil. Excelente custo-benefício aí pro mercado de SUVs médios. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau! E da cidade de Itatiba, do interior de São Paulo, a gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan para entrevistar o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos, Igor Calvé. Mas antes, eu quero parabenizar a Anfávia pela iniciativa de trazer um profissional com as credenciais do Calvé para a presidência, mudando esse lado tão conservador de colocar executivos e montadoras na gestão da principal associação de fabricantes de veículos do país. A gente sabe que as exportações de veículos são fundamentais para o equilíbrio e também para o fortalecimento da indústria automotiva brasileira. Presidente, alinhando com o nosso glossário, a exportação é um motor de geração de divisas e estabilidade produtiva que dilui custos fixos de produção e gera economias de escala. Com a sua forte credencial como um craque em relações internacionais, quais mercados de lá de fora o senhor enxerga como prioritários para ampliar as exportações de veículos nacionais? Se eu fizer em relação ao primeiro 5 meses do ano passado, os nossos embarques e, portanto, as nossas importações, elas cresceram mais do que 50%. Só no último mês, no mês de maio, em relação ao mês de abril, as nossas exportações cresceram 11%. Isso é um dado que nos alegra como setor, porque, de certa forma, mostra também a nossa competitividade e o nosso potencial, o potencial do nosso produto. Um fato que eu chamo bastante atenção é de que a gente tem também exportado bastante para a Argentina. A Argentina é um mercado com quem o Brasil tem uma relação bastante profícua, bastante intensa, bastante profunda há décadas no setor automotivo. Existe um acordo específico no setor automotivo e é super importante porque nós defendemos inclusive a continuidade desse acordo, porque ele é benéfico para o Brasil e para a Argentina. É o que nós chamamos do Acordo de Complementação Econômica número 14. Nós queremos que esse acordo se mantenha tal como está, obviamente sendo modernizado quando tiver que ser modernizado, e ele é para além do Mercosul. E esse acordo nos permite essa vantagem mútua no mercado, e as trocas no setor automotivo entre Brasil e Argentina continuam bastante. Então, 11% de aumento das exportações. A Argentina é um dos nossos principais mercados. Mas eu ia falar não só sobre a Argentina, mas o mercado latino-americano. A Colômbia é um mercado super importante, o México é um mercado super importante, o Equador, um mercado que nós já fomos mais importantes para o Equador, um mercado menor, mas super importante. E por que eu faço referência a esses mercados? Porque são mercados, eu falei em alguns momentos aqui da nossa conversa sobre a semelhança do nosso mercado com mercados de renda média para baixa. São mercados cujos consumidores são muito parecidos com os nossos consumidores e, portanto, o produto que nós produzimos no país, eles tendem a ter entrada maior nesses mercados. Mas não só os mercados da América Latina, que tradicionalmente são os com que nós nos relacionamos.
Nós podemos ter o mercado do Oriente Médio, da África também. Mas para isso, nós precisamos de uma ação de política de comércio exterior afinada entre o setor público e o setor privado, para continuar nesse ingresso. Mas eu diria que o mercado mexicano, o mercado colombiano, o mercado chileno, o mercado equatoriano, o mercado argentino, além do uruguaio e do paraguaio, são os grandes mercados no Brasil por essa questão, né, que nós temos consumidores, né, com padrões de consumo muito semelhantes. E para isso nós precisamos fortalecer esses acordos. Uma questão importante nesse mercado, que faz toda a diferença para as nossas exportações, é nós termos acordos regulatórios também, de harmonização regulatória. Veja por que isso é importante. Porque as regulações que nós seguimos no Brasil, sejam de eficiência energética, sejam de emissões, sejam elas de segurança, elas precisam ser minimamente harmonizadas com o que os outros países, os receptores, os importadores dos veículos também tenham. Óbvio. Por quê? Porque isso você ganha eficiência, você ganha escala na produção. O produto que é consumido no Brasil, ele tende a ser semelhante, com poucas alterações, ao que vai ser consumido na Colômbia, no México, na Argentina. E se assim for, nós temos escala, porque veja como é difícil do ponto de vista produtivo, né, manter a eficiência do processo produtivo se você tiver que fazer, num lotes menores, né, produtos diferentes, com regulamentações diferentes, com índices diferentes para acessar aqueles mercados. Então, eu diria, os acordos são importantes, manter mercados que são semelhantes aos nossos é super importante e manter uma estratégia de harmonização regulatória. E isso faz toda a diferença para a nossa competitividade. E sem dúvida nenhuma, né, manter aqui na região e especialmente no Brasil, que é o último fator que eu dou, é uma rede, né, de autopartistas, né? A nossa indústria de autopeças, não só no Brasil como na América Latina, precisa ser fortalecida, reduzindo a nossa dependência de mercados, reduzindo a nossa dependência das questões cambiais, das questões de financiamento. Então é um tabuleiro, né, por assim dizer, que é de difícil jogo, né, porque nós estamos jogando em múltiplos tabuleiros simultaneamente, mas ele é perfeitamente possível, com uma estratégia, eu acho que acertada de país e de setor. Mas elas precisam caminhar conjuntamente. Então, uma ótima pergunta. Muito obrigado. No final de semana passado, a WEC realizou a etapa brasileira do Mundial de Endurance no circuito de Interlagos. Com exclusividade, o Máquinas na Pan conversou com dois grandes pilotos, o jovem piloto dinamarquês e estreante no time Peugeot Sport, Malte Jakobsen, e o veterano piloto escocês, Paul de Hester. Cria da casa, Malte participou do Juniors Program para jovens pilotos da Peugeot em 2023. No ano seguinte, passou a integrar a equipe como piloto reserva e, nesse ano, assumiu o posto de piloto oficial da casa para todas as provas da temporada. O veterano Paul de Hester conquistou o título da DTM 2010, que lhe deu credenciais para disputar a Fórmula 1 pela Force India de 2011 e 2013. Em 2016 e 2017, foi piloto de teste da Williams, substituindo Felipe Massa no GP da Hungria no ano seguinte. Em 2018, se tornou campeão das 24 horas de Daytona e, desde 2022, integra também o Peugeot WEC com o Hypercar 9X8. E o Máquinas na Pan agora tem o privilégio e uma honra de conversar com dois grandes pilotos do Peugeot Time, do Peugeot Sports, que andam naquele carro espetacular, fantástico, maravilhoso, que é o Hypercar 9X8. Então eu estou aqui com Paul de Hester e também com Malte Jakobsen. Let's start with the race. Vamos começar com a corrida. Qual a importância da etapa de São Paulo para o calendário da WEC na temporada? Acho importante que a categoria viaje pelo mundo. Importante também é vir para São Paulo, uma cidade cheia de cores, vida e paixão. Acho que o Ayrton Senna foi um gatilho, obviamente, para o motorsports. E para nós é fundamental para uma marca como a Peugeot, porque o Brasil é um dos seus importantes mercados. Para nós, pilotos que estamos aqui para competir, procuramos entregar o nosso máximo e, como time, entregar o melhor possível. Paul, quais são as suas pistas preferidas no calendário?
Claro que no calendário, Le Mans é um circuito muito especial. Quando você tem um carro bem acertado, o circuito conversa com você. E não há nada parecido com Le Mans. Mas claro, se você tem um dia ruim, não é tão gratificante. Pistas tradicionais, como a de São Paulo, Suzuka e Silverstone, você pilota no seu limite, do que nos circuitos mais novos. Quando você passa pelos portões, você já tem essa sensação, uma paixão. Você respira a história do que se passou naquele local. O Maltais vai sentir isso quando entrar em Interlagos. Por isso, Interlagos merece fazer parte do calendário da WEC. Além de ter um traçado espetacular para a pilotagem. É uma música para os ouvidos, desde que voltou ao calendário ano passado. Maltais, você iniciou sua carreira em Fórmula e há 2 anos participou do programa de jovens pilotos da Peugeot Sport. No ano passado foi promovido a piloto reserva e agora é piloto oficial do time para a temporada completa. Como criar um equilíbrio entre ser rápido e ao mesmo tempo preservar o carro e também o equipamento para uma prova como a de São Paulo com duração de 6 horas? No final do dia, essa é a pegada de um piloto de corridas, porque eu acredito que a maior parte dos pilotos entra no carro e coloca todas as fichas na mesa e dá o seu máximo pela melhor volta, sendo consistente e ao mesmo tempo rápido. Então, nossa estratégia é cuidar do gerenciamento de riscos para ter tudo sob controle. E nessas situações, ter um carro competitivo e forte para brigar pela ponta da corrida. Por outro lado, se você está no pelotão do fundo, você acaba arriscando mais. Algumas vezes é recompensado pela agressividade e outras não. Mas tudo isso faz parte da nossa função como piloto. Paul, você desenvolveu o Hypercar 9X8 desde o início, quando o projeto ainda não contemplava a asa traseira. Agora tem asa traseira. Qual a estratégia? Como você se adaptou mentalmente com o comportamento dinâmico para se adaptar ao novo modelo? Bom, o modelo já é tão novo. De todo modo, qualquer corrida é difícil. Qualquer carro rápido você pilota no limite. Não importa a categoria. É sobre o carro conversar com você. É sobre o compromisso e entendimento do piloto para utilizar a sua habilidade. É a recompensa versus o tempo de volta. Os números não mentem. O melhor para o piloto é se sentir em casa e sentir que pode ir além. Andar no limite. E é esse momento que o carro é rápido. Thank you very much, guys. Thank you. Thanks. Inspirada nas 24 horas de Le Mans, às 6 horas de São Paulo representa o retorno definitivo do Brasil ao circuito internacional do Endurance, com a realização da 5ª etapa de 8 do calendário oficial da FIA WEC. A temporada 2025 teve início com a prova do Qatar, passou pelas 6 horas de Imola e Spa-Francorchamps, chegou na mais emblemática das provas, as 24 horas de Le Mans, e agora a edição brasileira, que ficou em jejum durante 10 anos antes de voltar ao calendário oficial da FIA. A última edição do Mundial de Endurance no país, antes do retorno em 2024, havia sido realizada em 2014. De lá para cá, a chegada de novas marcas e novas tecnologias transformaram a WEC numa das mais competitivas categorias de motorsports do mundo. Logo depois de Le Mans e antes da etapa de São Paulo, a tabela de classificação tinha 3 Ferraris na liderança, seguidas pela Toyota e Porsche, tanto no Mundial de Pilotos como no de Construtores. Um grande grid de grandes marcas: Ferrari, Toyota, Porsche, BMW, Cadillac, Mercedes, Lexus, Alpine, Aston Martin, McLaren, Corvette, Ford e Peugeot. São 19 Hypercars e 18 LM GT3. Incluindo 3 brasileiros, Dudu Barrichello pela Aston Martin, Augusto Farfus pela BMW e em Interlagos, Pedro Ebrahim formou o trio junto de Farfus, estreando pela equipe. Um dos grandes momentos para o público que lotou as arquibancadas aqui de Interlagos é o Pit Walk, onde toda essa galera apaixonada por automobilismo tem a oportunidade de conhecer seus pilotos e suas grandes máquinas. As maiores e melhores máquinas do mundo
Um grande show dentro e fora das quatro linhas. No Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, um grande evento, muita música e muitas atrações para os apaixonados por automobilismo e pela música. Desde sexta-feira, 12 bandas se apresentaram no setor interno da pista. Entre elas, Raimundos, CPM 22 e Capital Inicial, com acesso ao público independentemente do tipo de ingresso. A etapa de São Paulo, realizada no domingo passado, testemunhou a primeira vitória do Cadillac de número 12 no WEC, com quase 1 minuto de vantagem para o carro da mesma equipe, e os pilotos campeões Alex Lynn, Norman Nato e Will Steven interromperam a sequência de vitórias da Ferrari, que ainda mantém a liderança no Mundial de Construtores, mas agora sendo ameaçada pela Porsche. Nessa prova também, os brasileiros que lotavam as arquibancadas da WEC São Paulo acompanharam também o primeiro pódio do piloto brasileiro Dudu Barrichello pela equipe Aston Martin. E olha só quem apareceu por aqui. O meu querido João Anacleto do canal A Roda. E dessa vez com um carro que surpreendeu o mercado com um registro bem acima da curva e logo no seu lançamento, o Volkswagen Terra. Essa aqui é a versão mais barata com motor turbo e custa R$17 mil a mais do que você pagaria na versão de entrada a MPI com motor 1.0 de polo de 84 cavalos. Pois é, e também tem calota. Na verdade, essa versão aqui vem com calota de série. A primeira MPI por R$ 99.990 e essa aqui por R$ 116.990. Vai pagar mais R$ 1.520 pelas rodas e mais R$ 1.700 e uns quebrados pelo Volksplay. Mas se você olhar só de frente, não olhar as rodas, não olhar se tem um teto Biton, olhar só essa parte, é igualzinho que você vai encontrar na versão Highline Outfit. Pois é, aqui, tudo bem, eles tentaram fazer como se tivesse uma preparação para um IQ Light ou para um LED aqui, ligando os dois faróis. Mas o que importa é que todos os faróis são com LED e tem essa mesma assinatura aqui em cima, o mesmo para-choques e também essa parte da grade igualzinha. Bom, o pessoal falou assim, ai, vou comprar um carro sem para-choques? Tem para-choques, lógico que tem, só que ele está bem pertinho da tampa aqui. Pode ser que eles tenham estudado e 90% das abarroadas de traseira são nessa região e não vai pegar a tampa, mas é algo que eu duvido. Aqui eu teria feito um para-choques um pouquinho mais bojudo, mas você sempre tem que lembrar que os carros de plataforma a zero são considerados mundialmente low cost. 1.0 3 cilindros turbo, 109 cavalos com gasolina, 116 cavalos com etanol, 16,8 kgfm de torque, desde 1.750 RPM até 4.500 RPM. Isso quer dizer o quê? Você já tem o torque máximo a baixa rotação e ele se mantém quase até a faixa de potência máxima. Isso é muito bom para o carro. Vamos começar o nosso test drive. Na verdade, já estou andando há um tempo. Com esta delicinha aqui que você troca marchas com apenas um dedo. Posso te falar? Como é bom esse câmbio da Volkswagen. Bom, o torque é muito perceptível, especialmente quando você está numa situação de estrada, porque, por exemplo, aqui eu estou a 2.000 RPM, pegando um tráfego ali na frente e tal, giro caindo, eu não preciso baixar uma marcha para voltar a ganhar velocidade, ó. Ó como ele já vai, mesmo com o giro lá embaixo, perto dos 2.000 RPM, em quinta marcha, que é uma marcha longa, e eu tô a 77, 78 por hora. Normalmente, você, especialmente nos carros aspirados, leia-se aí o Pulse 1.3 com câmbio manual, você vai ter que bater uma para baixo para continuar desenvolvendo velocidade num trecho de aclive. Aqui, você não passa por isso. Quando você fizer o test drive, você vai falar, mano, esse carro me parece um pouquinho mais legal, me parece puxador de porta diferente aqui, não parece com outros Volkswagen assim. Óbvio que parece, mas não é igual, né? Quando você entra num Nivus e entra num T-Cross, você vê muita peça compartilhada. Aqui, você não vê nada, nem com Polo, nem com Nivus, nem com T-Cross. A exceção, obviamente, do painel digital aqui nessa versão, né? Das versões mais baratas também do Polo e da central multimídia, mas ela sendo flutuante assim, diferente, o Volksplay também é bem bacana. Em desempenho, te revelo que acho que o Kardian e o Pulse andam mais do que esse carro, mas o comportamento dele
pelo escalonamento das marchas e pelo bom casamento com o motor, o Thera me agradou mais que os dois. É difícil falar do Pulse porque ele não tem, como eu já te disse, uma versão com câmbio manual. A Fiat não faz o T200. Na hora que você fizer o test drive, você vai perceber na hora que o carro é diferente, mais gostoso de andar, mais bem construído. E nas versões por preço, ou seja, eu acho que as versões vão ficar bem próximas entre Kardian, Pulse e Thera. E aí o consumidor vai decidir o que vai escolher. Eu ainda vou fazer a avaliação das versões automáticas e também da MPI para ter uma resposta um pouco mais concreta sobre que rumo cada versão vai tomar frente às versões menos equipadas ou mais equipadas dos outros. Mas aqui que eu posso comparar com o Kardian, sinceramente, a exceção da posição de dirigir, que eu acho que lá é a melhor coisa que tem no Kardian, eu gostei mais desse Thera. Achei mais bonito, qualidade dos equipamentos melhor e ainda que custe, sei lá, R$3.500 a mais, eu ia nesse aqui. E tenho dito. Para aquecer o seu inverno, a gente vai jogar ainda mais lenha na sua lareira. E um escorpião também no motor do novo Fiat Fastback 2026 na versão esportiva Abarth. E sabe quem vai mostrar tudo isso pra gente? O craque do portal R7 e site Auto Show, Marcos Camargo. Olá, Alex e amigos da Jovem Pan. Esse daqui é o Fiat Fastback Abarth 2026. É o SUV coupé que ganhou algumas mudanças visuais, de conteúdo, teto solar e alguns outros detalhes. Vou mostrar para vocês nesse vídeo todas essas mudanças de um carro que acelera muito bem na pista e a gente vai ver isso nessa matéria. Vamos lá? Alex, visualmente o Fastback Abarth ele ganhou essa nova grade, né, com os novos faróis, detalhe da grade, o preenchimento dela com a informação vertical, deu um ar mais esportivo, mais agressivo para o Fastback Abarth, ganhou novas rodas na cor preta com o símbolo do escorpião, que é o ponto de destaque, né, de design do carro. O teto solar de vidro, ele não abre, mas é um teto panorâmico, tem a abertura interna ali de uma persiana e na parte interna do carro a gente ganha mais forrações com detalhes em couro, detalhes também novos no console central e ele continua com o painel digital e com a multimídia de 10 polegadas. Entre os detalhes do Abarth, você tem no painel, por exemplo, informações como o nível de pressão da turbina, como que ele está acelerando, a força G. Então é bem interessante você explorar isso a bordo do carro. Acho que vale a pena destacar. Bom, o carro continua com motor 1.3 turbo de 185 cavalos, 27 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades. É um carro, Alex, que passa dos 200 por hora. Ele chega a 220 por hora. Tem um 0 a 100 também bastante rápido. E a relação peso-potência desse carro, ela é uma das melhores do segmento, porque ele é um carro leve, com bastante potência. E você tem muita experiência nas pistas, na cobertura de tantos anos no setor automotivo e também no automobilismo, você sabe que essa combinação é a pura diversão, né? Então, o Fastback Abarth é a versão mais equipada, mais potente e mais divertida do Fastback, que já está na linha 2026. E eu estava comentando aqui a questão do quanto que esse câmbio CVT é bem ajustadinho, né? Mesmo com a tendência dele de sair um pouco, ele ficou bem ajustado nesse CVT. Mas é um carro bem divertido para quem gosta de acelerar, porque a relação de peso-potência do carro é muito boa, né? Ele é leve para um motor forte. Mesmo motor usado na linha Jeep, mesmo motor usado num Commander, e é usado num carro desse que, assim, originalmente tem uns 1.100 kg, né? Então é um carro leve. Toda vez que você acelera, embora ele seja um pouquinho mais baixo, eu acho que ele podia ser um pouco mais assentado, mas ele é um carro bem rápido, né? Você pode usar ele no fim de semana, pode usar ele na cidade, tranquilo, e você pode usar ele aqui na estrada, numa pista, se tiver vontade de acelerar, gostar, indo além do estilo do carro, né? O carro responde muito bem. Eu gosto do Fastback desde o 1.0, acho bom, equilibrado, mas aqui ele vai ficar ainda mais divertido, se é que vocês entendem, né?
Como eu comentei, essa é a versão mais apimentada, mais rápida, mais esportiva do Fastback. Além do motor mais potente, calibração de mola, de amortecedor, ele é um carro um pouquinho mais baixo. Vale a pena, né, quem está procurando um SUV compacto. Tem muitas opções no mercado, mas essa é uma das mais rápidas disponíveis. Custa R$ 177.900 e ela é uma das 5 versões do Fastback 2026. Vale a pena testar, eu acho que o carro ficou bem interessante com as mudanças e eu vou ficando por aqui. Acompanhe o Máquinas na Pan, a gente se vê nos próximos. Obrigado, até mais. É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.